Um bom dia a todos, que a gente tem aqui um momento, talvez um start de um momento de aprendizado para todos nós, porque ao mesmo tempo que a gente prepara para falar algo para vocês, a gente também está aprendendo, né? E é sempre assim. E o nosso objetivo aqui, a nossa ideia, é a gente fazer um ciclo, né? Cada um trazer algo. Né? Por exemplo, eu não sei sobre tal assunto. Então você estuda, prepara e você traz para nós. Nós tínhamos essa dinâmica na nossa época, antes da pandemia, depois na pandemia também. Ela também era sexta-feira, não era, Teles? Era numa sexta, né? A gente fazia isso. A gente terminava a reunião e já designava alguém para falar na próxima. Aí a pessoa tinha uma semana para se preparar. Nada demais, nada elaborado. Na verdade, eu preparei algo muito simples. Ontem, indo para a fazenda, fiz uns tópicos ali, aí eu mandei para o Guilherme. Virou isso, entendeu? Então, algo também que vocês podem pensar. Vocês vão ver que é tudo tópico, e o resto de improviso que eu vou falar. É mesmo uma experiência que eu vou compartilhar com vocês. E aí o Guilherme colocou em tópicos, já é mais elaborado, bonitinho. Então, vocês podem fazer a mesma coisa. Né? Um tema que vocês queiram falar, e aquilo que às vezes desperta em vocês. Eu acho que lá na nossa equipe poderíamos fazer algo nesse sentido. Que cada um tem uma experiência, cada um tem uma vivência. Prepara, traz para nós, porque isso é importante. O conhecimento, a junção de conhecimentos é que vai trazer o nosso crescimento, o destaque, né? Algo nesse sentido. Por exemplo, ontem quando eu passei os tópicos que eu trouxe, que eu imaginei, eu mandei para o Marcos pincelou algumas coisas que eu estava esquecendo e que ele também tem essa experiência que eu não estava me lembrando, e compartilhei uma parte também com o Felipe e ele também trouxe 2 detalhes. Então eu não sou o soberano, de forma alguma, eu estou só startando essa nossa ideia aqui, de nós fazermos isso dentro de 1 hora. Vamos tentar fazer, estamos começando aqui 8h20, vamos tentar fazer até 9h20, mas vamos melhorar ainda mais, vamos tentar fazer com que de fato a gente comece 8 e finalize 9, porque nós temos reunião já 9 horas, eu tenho reunião 9 horas, então vai ter que segurar um pouquinho, pra gente não atrapalhar a nossa rotina. Primeiro dia às vezes é mais difícil, mas vamos fazer isso. Aí nós já pensamos, e outro detalhe, isso aqui surgiu a partir de uma ideia da doutora Bruna, de trazer algo para vocês, os estagiários. A ideia facilitador justamente é para facilitar as nossas rotinas. Então a ideia, acho que a palavra foi até do sua, né, Guilherme? E de fato isso é bacana, é facilitar. Se eu sei algo que é feito de uma forma mais fácil, ensina em qualquer ambiente na vida. E vocês vão, quem é pai aqui, quem não for pai vai perceber isso. Criança às vezes tem uma dificuldade para resolver uma coisa. Não, meu filho, vem cá, deixa eu explicar. Faz assim, é mais fácil. Aqui, você chega ao mesmo resultado por aqui, do que você tem que dar a volta à mesa. E isso é um desafio na nossa vida como seres humanos, né? Então nós pensamos, primeiro, audiência, depois atendimento ao cliente. E isso aqui foi um desafio na minha vida, muito grande. Sustentação oral, eu não sou bom, não sou exímio sustentador oral, mas busco me aprimorar sempre. Postura profissional, acho que é bacana isso, né? Eu sempre falo que nós somos advogados em qualquer ambiente. Em qualquer momento as pessoas estão te olhando como advogado. E eu com 20 anos de profissão, vocês vão começar a perceber quanto as coisas rodam ao seu redor. Ontem o Vicente chegou, papai, tem alguém que trabalha no escritório que é irmão do meu colega. Aí conversa vem, achamos que era o Guilherme. Não, é o Guilherme. É o Guilherme, e ficamos nisso lá, e conversando, e falando desse Guilherme, que a Juliana já tinha visto o Guilherme em outro lugar. Não, é ele. Por falar que ele agora, não é ele. Ou seja, tem alguém aqui que trabalha na equipe que é irmão de um coleguinho do Vicente. E o coleguinho do Vicente chegou e falou assim, seu pai é advogado? É. Ele tem um escritório que chama Nicole Advogados? Tem. Meu irmão trabalha lá. Mas eu não sei quem é, nós temos que tentar identificar quem que é essa pessoa. Pois é, pode ser ele. É mesmo, a gente tá falando de Guilherme, pode ser o Pedro. Ele é Sodré? Não? Enfim,
E depois marketing pessoal, que é algo também que a gente tem que saber fazer isso. Você sentar à mesa com alguém, tocar no assunto da advocacia, fazer o seu marketing pessoal, falar, não, eu tenho isso, eu fiz isso. Não, lá se conta exemplo. Você não é advogado só de 8 às 18, é advogado em qualquer momento. Se apresentar, às vezes, para uma outra autoridade, para um outro profissional. Não, eu sou fulano, sou advogado. Então isso é muito importante. É o nosso ciclo de relacionamento. Isso vai expandindo que você, às vezes, nem percebe quanto isso vai tomando proporções, né? Então aqui a gente trouxe esses temas iniciais e nós vamos desenvolvendo outros aí, cada um com as suas sugestões. Então, pensando hoje sobre audiência como um fato pontual, o que eu fiquei pensando? Primeira coisa que me veio na cabeça, né? Eu fazer analogia a um time de futebol. E vamos fazer analogia também a um time de vôlei, de handebol, a uma equipe profissional, que eu acho que todas elas têm isso. Vamos pensar, às vezes, também num atleta de natação, vamos pensar num profissional do judô, que você pode ter certeza que encaixa, porque são pessoas de sucesso, que para ter sucesso profissional, ele tem que ter toda uma preparação, uma concentração, né? E aí eu aqui com o time de futebol, prepara, treina todo dia. O atleta prepara no seu treino ali semanal, segunda, terça, quarta, vai lá e joga no sábado, joga no domingo. Segunda-feira, o que eles fazem? Treina. Eles vão para a academia, fazem fortalecimento, fazem hidroginástica, treino. O que é o treino para nós? É estudo. Todos os dias nós temos que estudar. E às vezes estudar não é pegar um livro tão somente e ficar ali folheando, mas nós deveríamos fazer isso também. Os estudiosos, os advogados estudiosos dedicam no mínimo 1 hora por dia de estudo de doutrina. Não é ler jurisprudência, não é ler notícia, é se desligar do mundo da advocacia e ler uma doutrina. E eu também não consigo fazer isso. Esse é o meu objetivo, minha meta. Tem um livro em cima da minha mesa ali, todo dia. Mas eu ainda não consegui criar essa rotina. Precisamos. Quem tem a rotina muito forte aqui é o Rafael. Não sei se no direito ele faz isso, mas de leitura diária. E às vezes não só também a leitura do direito em si, mas outras obras que enriquecem muito o nosso português, né, o nosso conhecimento vasto de assuntos dos mais diversos possíveis. É muito importante, mas também nós temos que estudar o direito, que é a nossa profissão. Não é ruim a gente ir num médico, por exemplo, mais velho, chega lá e está ultrapassado. A gente não sente mal, que a gente às vezes sabe um pouquinho mais que ele. Você imagina um cliente. Isso nós estamos dizendo cliente mediano, hein? E os clientes top? Eles não vão no advogado que é mediano. Então, se a gente quer atingir a excelência, essa excelência tem que ser a partir do estudo. Nós não conseguimos a excelência se não for através do estudo, da entrega diária, do conhecimento. E o estudo não é libertador? Libertador também para a nossa profissão, às vezes práticas que a gente tem no dia a dia erradas, equivocadas, insistências em situações que não levam a um bom resultado. A gente tem que começar a analisar as nossas decisões. Tomou uma decisão, ela foi negativa, fazer o que eu errei aqui? E a partir daquilo ali, mudar a gente, mudar a tese, vocês não tem que ficar pegando modelo e desenvolvendo modelo de acordo com aquele modelo. Não, modelo é apenas um norte da formatação, do direcionamento, não do conteúdo. Modelo não pode ter conteúdo, ou melhor, conteúdo não pode ter modelo. Conteúdo ele é exclusivo, cada caso tem um conteúdo. O banco, talvez nem todos lembrem, o Unibanco, atendimento único, Unibanco, banco único, atendimento único, era um slogan muito forte no passado, na década de 80. E a gente tem que começar a pensar isso. Qual é o atendimento que eu vou dar a este caso aqui? Não é ao cliente em si, ao caso em si. O que eu vou fazer neste caso para que ele seja um caso específico, melhor, que eu tenha um bom resultado nele, né? Então a gente tem que pensar nisso, nesse estudo. Então treino, estudo. Depois nós vamos lá ao estudo do adversário. Você pega o professor de técnico, né? Ele faz exatamente isso, ó. Ele vê
quantos passos às vezes faz aqui um lateral no ataque, quantos quilômetros que ele percorre. Hoje vocês podem perceber que quando termina um jogo, todos eles estão com um top. Aquilo ali pega o máximo de velocidade dele, quantos quilômetros, arrancada, né? Lançamento de bola. Esse atleta aqui, ó, ele pode lançar a bola num determinado ponto que o lateral vai chegar. Tudo isso é estudado. Eu tô até arrepiado, ó. A gente arrepia mesmo porque isso é algo, você estudar o adversário. Como é que eu posso atingir o melhor goleiro do mundo, o melhor time do mundo? Por que o São Paulo sai do Brasil, vai lá no Japão e ganha do melhor time do mundo? Por qual motivo? Estudou o adversário, gente. Preparação psicológica. Eu tô dizendo São Paulo, mas tem São Paulo, só não tem o Palmeiras. O Palmeiras não tem Mundial, né? Mas tem São Paulo, tem Corinthians, tem Internacional, né? Quantos clubes brasileiros são clubes muito inferiores mundialmente? Vai lá no Japão, num jogo e pimba, pega o melhor time do mundo, da Europa. Por quê? Preparação, treino, estudo do adversário, e aí vai na sequência. Então é fundamental o estudo do adversário. O que é estudar o adversário? Quais são as estratégias que ele pode tomar naquele processo? O que ele pode vir, o que ele pode trazer para mim? Nós vamos ver isso adiante. Quais são as possibilidades das testemunhas falarem algo? E se a testemunha falar isso? A gente tem que criar hipóteses no processo. E se? Isso tem que ser algo muito vivo na vida de um advogado. E se acontecer isso? E se o juiz fizer isso? E se o juiz me perguntar isso? E se o advogado agir assim? Ainda que ele não faça eles não façam determinada posição. Mas, se fizer, você vai estar preparado. E às vezes não vem exatamente aquilo que você tinha pensado. Mas se vier uma outra situação, com toda a preparação que você teve, você é capaz de sair daquela situação. Já me vi em situações extremamente delicadas em mesa de audiência. Eu saí de uma mesa de audiência exausto. O meu paletó molhado de suor, tenso naquilo ali, tenso. O meu início de carreira foi muito difícil. Trabalhei por 4 anos com uma colega advogada, muito incisiva nas suas posições, não muito técnica, mas muito boa em audiência, sustentações orais. Ela conseguia, no ambiente que ela estava, pôr à parte as testemunhas do adversário, às vezes em situações constrangedoras. Ela chegava a fazer uma audiência e começava a falar alto assim, ó. É aquele ali que é o reclamante? Ela pela empresa. Ih, tadinho. E ela começava, psicologicamente. Eu já vi reclamante ir embora, não entrar em sala de audiência. É uma estratégia dela. Tá errado? De jeito nenhum. Né? Psicologicamente. Hoje talvez nós faríamos isso? Não. Mas naquele momento, há 20 anos atrás, ela fazia bem. Entrava em audiência uma pessoa, às vezes, nervosa. Preposto, ela estava pelo empregado. Preposto, tremia em mesa de audiência, porque ela olhava para o cara aqui de frente, aqui, ela ficava encarando com ele. É a arma dela. Hoje a arma talvez seja um pouco mais sutil. Às vezes você pode jogar algo em audiência que você desestabiliza a parte, desequilibra o emocional dela. Mas para isso, você tem que estar com o emocional bem equilibrado, senão você não consegue fazer isso. Depois, concentração. Né? Um time de futebol concentra de 1 a 2 dias antes de uma partida. Se isola do mundo. O São Paulo veio jogar aqui quarta-feira, chegou na terça de manhã. O dia todo eles fez um treinamento rápido na piscina do hotel. Não saíram. Na quarta-feira de manhã, aliás, na terça-feira à tarde eles foram para o campo. Na quarta-feira de manhã, um treinamento na piscina do hotel. Almoço, cada um no seu quarto. 4 horas da tarde fizeram uma preleção com o técnico, passando a estratégia de jogo. 6 horas saíram do hotel, todo mundo com foninho de ouvido, não é? Eles descem do ônibus ali, ó. A gente critica tudo, mas estão concentrados naquilo ali. Estão pensando o que ele vai fazer, uma jogada, uma arrancada. E aí nós precisamos também ter esse momento de concentração. Adiante vamos falar sobre isso. Reconhecimento do campo.
O atleta chega no estádio, vai lá reconhecer o campo, pisa na grama, arranca, vê como é que ele pode arrancar, se ele vai ter firmeza no campo. Então é reconhecimento, nós precisamos também ter isso. Depois a atuação, como que você atua em audiência, como é que você atua em campo, se você é um bom atleta, se você de fato está preparado para aquele momento ali, tanto fisicamente como psicologicamente. E por fim vem os imprevistos. Você vai tomar um gol no início do jogo, pimba, o que você faz? Tira o meio de campo, tira um zagueiro, joga um atacante, você pega o meio de campo para ele pro lateral, porque o técnico já percebeu que naquela lateral de lá o atleta que está lá não é bom, ele é lento. Ou então mudou a escalação do time adversário e colocou um outro atleta que não é bom como ele tinha estudado anterior. E na audiência? Chega lá, o juiz está nervoso, tá um dia ruim. Ou então a sua testemunha não compareceu, o que você vai fazer? Seu testemunho não está lá, não está presente, o que você pode fazer? Vamos adiar? Mas para eu adiar, devia ter feito o quê? Um rol de testemunha, uma carta convite. Então são os imprevistos, né? Mudança de estratégia, troca de jogadores, atuação do time. Então vamos lá. Aí vem, qual é a sua estratégia para a audiência? Você tem? Quando vocês saem daqui, vocês têm uma estratégia de audiência? Tem. Tem, todos vocês têm. Pode não estar uma estratégia feita, formada, completa, mas todos vocês têm. Tenho certeza que tem, porque nós damos condições para ter. Tem um resumo, vocês já estudaram o processo. Vocês chegaram, doutor, aqui é um caso assim, para fazer acordo, conseguimos, quanto que é o acordo, quanto que é o cálculo, vamos fazer um cálculo, vamos ter noção do valor, e nós temos que ter muito cuidado com isso. Cálculo do processo, quando a gente faz acordo, há poucos dias eu ouvi um colega advogado dizendo isso, que muitos advogados fazem um acordo para evitar conduzir o processo. Então, nós não somos medianos para buscar um acordo para evitar a condução de um processo, seja pelo reclamante, principalmente, ou também pelo reclamado. Às vezes chega lá, faz um valor um pouquinho a mais. Eu fiz um acordo semana passada, 2 semanas atrás, que eu saí de lá mal, percebendo que eu tinha feito um mau acordo. Aí eu lamentando com os dois aqui, um de vocês falou assim, manda esse caso pro Éder, pede para ele liquidar o processo, pra gente ter noção se foi um mau acordo mesmo. Às vezes não foi. Mandamos pro Éder e de fato não foi. E foi excelente a ideia dos dois. Por quê? Porque o cliente também estava insatisfeito. Aí eu mandei para ele, se nós prosseguíssemos o processo, nós teríamos uma condenação nesse sentido aqui, Era o dobro do que a gente tinha feito o acordo. Ele falou, nossa, que bacana. Nem eu tinha essa visão. Se o cliente não tem, você imagina. Aliás, se nós não tivemos, imagina o cliente. Só pesa no bolso. Então a gente precisa de ter essa consciência. Porque naquele momento ali, eu fazendo a audiência, eu pedindo pro Marcos, o Marcos foi me municiando de informações, e aí ele me passou uma informação que era exatamente o valor do acordo. Mas nós fizemos um cálculo ali superficial. E no estresse, eu na sala de audiência, eu enrolando o juiz, enrolando a parte, o Marcos aqui, tudo mandava. Dá isso. E eu fui somando tudo, falei, eu tenho um colega que tá fazendo cálculo lá, o processo dá esse valor aqui, O acordo nós chegamos a esse valor. E meu cliente, não, mas é alto, tal. Fizemos o acordo. Mas o cálculo é muito maior, né? Então, é uma estratégia. E aí eu até comentei esse dia, sempre que a gente sair para uma audiência, tem que ter um apoio aqui no escritório. Um apoio atento ao WhatsApp, a fazer um cálculo, a dar um suporte numa peça. Quantas vezes eu ligo para um dos colegas, manda a ata de audiência sim para mim. Por quê? Eu lembrava que aquele caso tinha uma ata de audiência de prova emprestada, ele mandava para mim e usava ela na hora. Fui sair fazer a audiência, o Rafael falou para mim semana passada, esse caso aqui é semelhante, essa ata pode te ajudar. Foi pontual. Em cima, as perguntas que o Rafael tinha feito em um outro processo, eu utilizei naquele processo nosso. Apoio é um pelo outro. Essa é uma estratégia. Quantos escritórios não tem isso? Tem escritório que tem 100 advogados, mas não tem união, não tem apoio, não tem coleguismo, não tem o mesmo foco, o mesmo objetivo, não tem estratégia. Então, o trabalho que vocês fazem como estagiários aqui no escritório, Amanda,
Paulo e Juliane. Semana anterior à audiência. Isso aqui é papel do advogado, não é do estagiário. Sanear o processo. Condições da ação. E aqui você montar a sua estratégia processual. Vou realizar a audiência ou vou adiar ela? Isso aqui é algo que eu vou enfrentar ou eu vou adiar? Quantas vezes a gente... Não, vamos adiar isso aí. Mas para adiar, vocês sabem quais são os requisitos para adiar uma audiência. Você tem que preparar. É um rol de testemunha, uma carta convite, isso é um fato. A parte foi intimada? Seu cliente foi intimado? Às vezes o juiz determinou intimação pessoal e ela não aconteceu. Então nós temos que olhar isso, é a nossa experiência enquanto advogados. Porque às vezes eles não conseguem ter esse olhar ainda de ver esse detalhe no processo. Eles estão em formação, por isso que são estagiários. Sanear o processo. Quem faz o saneamento do processo é o juiz. Mas também nós podemos fazer dentro das condições da ação, de realizar essa audiência e montar uma estratégia processual. Então nós temos que ter, o processo está em condições de realizar aquela audiência. Às vezes tem uma perícia que foi determinada numa audiência ou num despacho anterior e a perícia não foi ainda realizada. Peticiona. Já evitamos demais audiências, nós saímos daqui para o Nordeste fazer uma audiência, já evitamos isso. Uma semana antes, olhamos o processo, a perícia não foi juntada. Excelência, gostaríamos de adiamento da audiência, que não realizou a perícia ainda. Aquela questão de audiência inicial, que não teve notificação da parte contrária ainda, a gente percebe quando está fazendo um resumo, já percebe, não teve notificação, a audiência vai ser, né, sem objetivo nenhum. Se a gente já conseguir ligar na vara, já adiantar, falar da parte, quinquídio. É o saneamento ali. É simples. Às vezes você está aqui na audiência e, por favor, vamos fazer esse bate-papo, viu? Não deixa só eu falar, não. Vocês dois, principalmente, me ajudem nisso aí. Às vezes, uma audiência inicial, que nós estamos pela reclamada. Borges do Prado. Chegou para nós, Rafael identificou, peticionou nos autos, retirou de pauta, evitou dele ir lá. Ele perder, às vezes, 1 hora, perdeu o tempo do cliente. Nós temos que pensar muito nos nossos atos em relação ao cliente. O que nós estamos provocando no cliente na minha atuação, né? Então isso é tudo, meus queridos, é sanear o processo. 1 semana antes, isso aqui é fundamental. Deixa eu só comentar outra coisa aqui, porque a gente está nesse saneamento ali, estratégia, etc. Né? Principalmente para o Paulo que está aqui. Essa semana a gente teve aqui exemplo de uma sustentação oral que o Lucas foi fazer. E aí o Paulo imprimiu uma pasta para sustentação oral e disse, deixou na minha mesa. Não era eu que ia fazer a sustentação oral, era o Lucas, certo? Então vocês sempre lembram de conferir ali na nossa agenda quem que é o advogado, pessoa específica, ou seja, quem que está com aquela diligência, responsável por aquela diligência, entendeu? Porque essa coisa de a gente ter aquela preparação física ali para você ver o papel, para você ler, alguma coisa, isso é essencial para a sustentação oral e para a audiência. Ajuda muito. Entendeu? Então lembre sempre disso, confere direitinho e se antecipe. Quem estiver montando pasta, quem estiver fazendo resumo, antecipa, um dia antes, se der tudo certo, entrega na mão do responsável aqui, ó, porque tá pronto para conciliar. Porque senão, até o trabalho que você está fazendo, ele perde o sentido, entendeu? É um tempo que está perdendo ali, porque ele não vai chegar no resultado. Para que você tem que fazer aquilo ali? Para auxiliar o advogado naquela situação. Se você não fez e não conferiu esse direito, fez em cima da hora, você tá perdendo seu tempo, inclusive, entendeu? Sempre a gente fica ligado nisso aí. As manifestações da parte contrária, igual aquele caso que a gente citou na nossa semana também, né? A parte tinha manifestado, mas não tinha ligado na vara. Outro motivo. Também no processo da Borges do Prado, eles peticionaram no processo pedindo adiamento da audiência. Era a mesma audiência que eu já tinha adiado, né? Aí eles peticionaram pedindo adiamento. Porque eles juntaram um documento novo. E aí quem fez o resumo e quem revisou não viu o que estava lá no processo. Aí eu, poucos minutos antes da audiência, eu vi. Ué, a parte está pedindo aqui para adiar, eu vou concordar, ué. Só que já estava muito em cima da hora, não ia dar tempo para a vara diligenciar ali. E foi uma audiência e resolveu a minha coisa. Mas assim, é mais uma situação aqui. Para que serve fazer o resumo? A gente auxiliar nessa situação aí da estratégia do saneamento de alguma coisa que está precisando. Então tem ali uma coisa que está na cara no processo, a gente vê
Isso aqui interfere na audiência? Interfere na sustentação? Interfere. Então, liga o alerta, isso aqui a gente precisa constar no resumo, precisa alertar o advogado, seja o que for, entendeu? Senão, é só imprimir papel. Entendeu? Nesse ponto que o Teles comentou, eu falo que vocês estagiários, alguns escritórios não dão muita oportunidade. O nosso aqui, por exemplo, a Amanda está ainda já com a carteira de advogada em mãos, mas ainda como estagiária. Mas vocês não podem se apequenar com essa palavra de mencionar, eu sou estagiário. Não, não é. Você está tendo oportunidade, um trabalho. E aí quando eu falo muitas vezes, eu mando pela manhã eu mando lá os andamentos dos processos. E vocês vão lá, abrem o processo e me devolvem um documento. Às vezes manda para mim um despacho dizendo assim, ó, vista do cálculo. Aí manda o despacho para mim. Cadê o cálculo, amores? Aí eu pergunto, cadê o cálculo? Não foi capaz de ler nem o despacho de 3 palavras. Vista dos cálculos. Não 2, né? 3 palavras. Vista dos cálculos. Não observou nem isso. Aí o estágio não é ruim, não. Não é o estágio que é ruim. Não observou nem isso. Desculpa, não é o estágio que é ruim. Mas estou alertando vocês. Vocês estão perdendo a oportunidade. Não percam esta oportunidade. Manda o despacho com cálculo. Eu quero é o cálculo. Eu já tinha visto no andamento que o cálculo está lá. Eu não quero o despacho, eu quero o cálculo. Porque se está o cálculo lá e tem um despacho, pela minha experiência, eu sei que o juiz deu um despacho para eu ter vista do cálculo. Eu quero é o cálculo. Se você mandar só o cálculo para mim, já resolveu. O despacho pouco importa. O despacho, logo eu vou ter ciência dele pela intimação, porque eu fico sabendo dos processos antes de todos vocês, antes da controladoria, inclusive. Eu recebo tudo no meu e-mail. O despacho eu vou ver, mas não vai ter o cálculo lá, eu quero é o cálculo. Atenção a isso. Estágio dá muito norte para vocês, para ser um bom advogado. Pode ter certeza disso, né? Concordo. E é nas pequenas coisas mesmo. Às vezes a gente não percebe, né? Quando eu iniciei lá, 10 anos atrás, eu já tinha também passado um AB, já tinha um AB, eu entrei, comecei em setembro, outubro eu peguei. E aí fazia serviço de estágio. E assim, foi importantíssimo para minha formação, desde a época do protocolo físico, desde saber que eu protocolo uma petição e o servidor não gosta de colocar ela dentro do processo, carimbar e colocar o número. Eu ir lá e falar assim, não, eu preciso juntar isso aqui e levar para o gabinete, pode deixar que eu perfuro, eu carimbo, você só assina, eu levo no gabinete, eu pego o processo lá dentro da secretaria, e aí serve para uma série de coisas, você entender como tudo funciona, como é que a advocacia funciona na prática. E é nas pequenas coisas. Você vai formando ali, tendo repertório, né? Conhecimento das nuances. Você saber qual é o percurso do processo é importante. Né? Isso é fundamental, porque você sabe, se eu apresentei, se nós fizemos hoje um protocolo, para onde vai esse protocolo? Esse protocolo vai para a secretaria, não vai para o juiz. E tem advogado que acha que o juiz, na meia-noite, ele tem acesso aos autos. Vai para a secretaria e ele ali pode emperrar, pode parar o processo. Então nós temos que ligar na secretaria e falar, ó, por favor, tem uma petição aí, consegue encaminhar para nós para conclusão? Aí que vai concluso. Né? Então tem um servidor que faz esse trabalho. Então tem advogado que não sabe disso. Muito advogado que não sabe disso. Bom, nesse momento aqui, ó, vem a confirmação com o cliente. Fundamental esse alinhamento nosso com o cliente. Audiência e reunião. Fulano, só para te lembrar, você tem audiência, hein? E também você vai ter uma reunião, viu? A reunião vai ser no escritório. Ou a reunião vai ser lá na porta do fórum. Maceió, por exemplo, o cliente mora em Maceió, cuidado com os modelinhos de mensagens lá. Atenção, na hora de redigir, faça aquela leitura. Uma leitura lógica. Se é em Maceió, não vou falar para ele que é no fórum, porque já aconteceu isso. A equipe encaminha pro cliente dizendo que a reunião é no escritório. Aí ele manda mensagem para mim, vai doutor, como é que eu vou ir pro escritório? Não, falando, calma, desculpa, falha nossa aqui. A reunião vai ser no fórum. Ou então você me aguarda, quando eu chegar aí eu vou te falar que hotel que eu estou e nós vamos conversar no hotel.
Então pode ficar tranquilo. Quando Né? tem alguma divergência de endereço, saiba o endereço antes de mandar mensagem, de repente pode ser útil você já informar. Ponto. O endereço ali para a parte Fundamental isso aqui. Outra coisa, não custa nada também, antes de você fazer um contato com o cliente, alinha com o advogado que vai fazer a audiência. Doutor, que hora que você prefere? Não fica mais adequado aqui para a gente comunicar ao cliente assim ou assado? Assim. Então, o que vai acontecer? Vocês passam uma mensagem para o cliente e depois ele vem na gente. Aí, às vezes, a gente está divergindo, entendeu? Se a gente já alinhou antes aqui internamente, não vai ter divergência com o cliente. É. Fundamental o que o Tess está dizendo. Endereço. Cara, depois da Covid, minha memória é assim, ó, rapidinho. Endereço. Muito cuidado com a diferença entre fórum e tribunal. Fórum e tribunal. Tem advogado também que não sabe distinguir isso aí. 40 minutos. Aqui em Goiás, o fórum é na T51 e o tribunal é na de cima, T50. Ou T1, depende do que você pega, é T1, porque ele tá bem na esquina, né? Aqui é no mesmo local, na mesma quadra. Então, se o cara descer errado na rua de baixo, ele só sobe. Agora, por exemplo, São Paulo tem nada a ver, Rio de Janeiro tem nada a ver, Recife tem nada a ver. Justiça civil, né? Estadual. Civil estadual, tem que saber diferenciar isso. Nós temos 3 justiças: civil, federal, trabalhista. São no mínimo 3 fóruns distintos. E são tribunais distintos. TRF1, por exemplo. A nossa região aqui, Rio Verde, tem um fórum da Justiça Federal. E o TRF é em Brasília. A Justiça do Trabalho do Tocantins, por exemplo, Palmas, é a capital do Tocantins, a Justiça do Trabalho de Palmas, o tribunal é em Brasília, 10ª região. Geolocalização, precisamos saber isso também, advogado tem que saber tudo, inclusive se vai dar chover, se não vai, tem que saber, muito cuidado. Então, endereço, fundamental. Aí você vai confirmar com ele, dia, fulano, ó, tal dia, fica atento, é tal dia da semana, inclusive. Olha, é quarta-feira que vem. Local, aí vem endereço, o horário e a presença dele das testemunhas. Suas testemunhas irão, quem serão elas? Isso aqui é um trabalho também do advogado. Quando tiver contato com o cliente, quem serão as suas testemunhas? Aliás, que eu fiz audiência essa semana, só ia levar 2 testemunhas mulheres que trabalham administrativo. Aí o Rafael tinha me alertado. Falou, olha, tem um cliente nosso aqui que pode ser testemunha dele. Ele vai. Beleza. Quando eu perguntei, aí veio a minha questão. Eu perguntei pro cliente, fulano, você vai levar quem de testemunha? Isso pela manhã. Ele falou, não, vou levar 2 meninas. Ele falou, mas você não tem Tenho, então chama ele. Audiência virtual, fácil. 5 minutos me retornou. Não, ele vai estar com a gente. Pronto, resolveu. E nós usamos o em audiência. Por quê? Mesma função, trabalhava com ele. Administrativo às vezes não resolve. Estratégia de audiência. Eu vou levar alguém como testemunho que não trabalhava com ele diretamente. Muito cuidado com isso. Né? Vamos lá, vamos adiante. Ainda no tópico preparação. Dia anterior à audiência. Montagem da pasta. Então a pasta já foi montada por vocês, na verdade, né? Aí vai o advogado fazer essa conferência aqui. Olha os documentos e os destaques processuais. Pessoal, advogados, é abrir o processo, baixa o processo no dia anterior à audiência. No dia anterior, abre o processo, baixa, põe na pasta, leitura. Eu hoje faço no mesmo dia. Por quê? Eu tenho uma sequência de trabalho mais tranquila. Vocês fazem tudo pra mim, já vem na minha mão assim, ó, bimba. E eu, com 15 minutos antes, eu olho o processo, eu já dou noção dele. Mas por quê? Conheço a matéria, conheço a atuação de alguns juízes, conheço os clientes. Então, pra mim é mais fácil. Então, mas pra vocês, no dia anterior, abre o processo e vem destacando alguns pontos em amarelo pelo PDF. Depois você salva ele com aquilo lá. Só que
Para a atuação em audiência, não se apegue somente ao processo virtual. Tenha o físico em mãos, as principais peças. Inicial, defesa. Vai sustentar, aproveitando aqui, o recurso tem que estar na mão, fácil. De modo que você, no momento rápido ali, ó, o virtual vai te deixar numa situação constrangedora. Eu já vi advogado assim, ó, no tablet, procurando peça em púlpito de citação oral. Passa vergonha. Doutor, o senhor encerrou? Não, eu estou procurando aqui um documento aqui. Já era, irmão. Já era. Mal preparado. Feio. O juiz já nem está dando atenção mais para você. Então, muito cuidado com isso. Tem ali, ó, em mãos o resumo do processo. Vai recorrer, vai fazer uma citação oral, o recurso, vai fazer uma audiência inicial ou a defesa, tem que estar em mãos, rápido. Você joga um papel para cá aqui, ó, você faz assim, você já acha ele, ó, fácil. Não tem dificuldade. Em 3 segundos você tem um papel em mãos, né? Mas é importante você analisar os documentos. Por exemplo, essa semana eu trouxe um exemplo aqui, o Lucas não estava, mas eu trouxe um exemplo para os demais colegas. Você saber fazer um cotejo dos documentos que estão no processo. Trouxe o relatório e trouxe os extratos de pagamento. Trouxe os extratos lá, os extratos, o relatório de vendas e o extrato de pagamento. Quando você confere um com o outro, eles não batem. O extrato de montagem fala que o pagamento, a comissão dele, R$1.000. Quando você joga no contra-cheque, comissão de 1.200, comissão de 800, isso aqui é um prato cheio para você alegar. E o que eu até destaquei, na impugnação nós não fizemos isso, nós não apontamos essa falha, nós erramos. Mas ainda bem que eu tive a oportunidade de falar isso em mesa de audiência, nas minhas razões, aliás, quando encerrou a oitiva das testemunhas, o juiz perguntou, encerrando a produção de provas, excelência, eu tenho um requerimento. De que, doutor? Fazer perícia. Doutor, mas agora não, só me permite então fazer um destaque, um pedido? Claro, fique à vontade. Eu vim, fiz esse cotejo aí. Excelência, confere-se os documentos tais, denominados de extrato de montagem, com os documentos tais, denominados de olerites, onde um aponta o pagamento, por exemplo, das folhas 674, de comissão daquele mês devida de R$700. Contudo, foram pagas R$750. É evidente que os documentos não se comunicam. Por esse motivo, gostaria de uma perícia contábil. Aí a juíza, doutor, o senhor tem razão, tal, mas vamos deixar isso para depois da sentença, porque se eu deferir o pedido, eu determino fazer a perícia. Ela não estava com esse pensamento. Entendeu? Em sede de liquidação, né? Ela não estava com esse pensamento. Ela ia negar. Se ela negar agora, ela tem que fundamentar. Porque lá, pelo testemunho, não provei nada. Pelo contrário, o que fez foi afundar a nossa tese. Pisou na cabeça da nossa tese. Não. Ela que tudo que recebia, tudo que estava no extrato estava no contra-cheque. Aí eu vim e mostrei. Falei, não tá. Tá aqui, ó. Então, esse testemunho aqui ele é inservível. Não presta. Ele não vai servir pra gente. Agora, os documentos que ela juntou, excelência, nós precisamos fazer uma perícia. Aí ela ia negar nosso pedido. Ela pode até negar agora, mas vai ter que negar fundamentando. Dizendo que tem divergência, não sei, vai ter que caçar um jeito. Por quê? Porque eu estudei o processo. Coisa que o advogado de impugnação não estudou. Aqui lá, pegou o modelinho, blif. Não, gente. Por quê? Não se apequena. Não se apequena, pelo amor de Deus. Modelo. Não existe modelo para tese, para argumentação, para estudo. É modelo estético. Só isso. Né? Então fez a reunião, estudou o processo, anotou. Vamos para a reunião com o cliente. Marcou com ele aqui, ele chegou aqui. Faz ali aquele primeiro contato. Traz o cliente para o seu lado, às vezes é cliente que veio da internet, nós não conhecemos o cliente não veio aqui por conta do escritório Nicole, ele veio cá para buscar o direito dele. Então chegou aqui, oferece água, oferece um café, como é que o senhor tá? Tudo bem? Onde o senhor mora? Entra na vida dele ali, ó. Ali é a hora de entrar na vida dele.
né? Nós falamos muito isso aí no curso com o Paulo Renato. Eu acho que a hora de entrar na vida dele é quando o cara já é seu cliente. Você entrou, não, como é que tá? Tudo bem? Não, coisa boa. Calor demais, né? Demais. Tal. Tranquiliza ali ele, acalma ele. Pessoal, vamos fazer audiência hoje. Aí eu tenho algo assim muito natural que eu vou... Ó, pessoal, audiência hoje, tranquilo, o direito é seu. Você não tá aqui como vagabundo, você não tá aqui como marginal. É seu o seu direito. Isso pro empregado. Vamos falar com o empregador? Fulano, você tem uma audiência, às vezes você muda até o tom. Depende do cliente, você tem que ter um sorriso. Depende do cliente, tem que ter um som fechado. Vai fazer uma audiência com... Cara fechado, sinceramente. Cara fechado. Professor, a situação aqui é essa. Vai fazer uma audiência com o empregado, tranquiliza ele. Ó, calma, é seu direito, vamos buscar ele. É difícil, não é fácil. Mas nós vamos buscar. Esse é o momento, é o principal momento do processo. Pessoal, testemunha, vocês são fundamentais para nós. Vocês não estão aqui para dizer o que eu quero. Você tranquiliza ele. Vocês não estão aqui para dizer o que eu quero, vocês vão dizer o que vocês sabem. Mas lógico que vocês vão orientá-los como dizer, como falar, como se portar. Essa semana o cidadão sentou comigo aqui e deitou na cadeira. Aí eu falei para ele, ó, se chegar na frente do juiz, você estica o corpo, viu? Postura, estica o peito. Não é deitado na cadeira, não. Você vai chamar o juiz de senhor se for homem, ou senhora se for mulher. Tem que orientar, tem que falar. Vocês vão passar vergonha. Eu já passei vergonha. Muita vergonha. E aí, isso, o que eu estou trazendo para vocês aqui, às vezes é uma experiência que eu estou lembrando, mas toda audiência vai ter uma experiência. Aí você pega aquela experiência da audiência de ontem e joga para de hoje. Eu falei, tem que falar isso aqui também, porque senão os caras não vão fazer... Um dia o juiz chegou, a doutora na audiência com ela, ela começou a fazer uma pergunta lá pro cara, pra testemunha. Aí ele falou assim, não, foi o advogado. Foi testemunha, eu não lembro lá o que é o caso. Aí ela me olhou, ela tava aqui, né? E ela me respeitava muito, não porque eu era menino de tudo, mas é que eu trabalhava no escritório que era amiga dela. Doutor Nicole, mas pra aprender isso. Excelência, desculpa, me perdoe. Eu conduzi a testemunha de um jeito, chegou lá, contou pra juiz que eu falei aquilo pra ela. Não, foi o advogado que não falou isso. Doutor Nicole, mas pra aprender isso. Então, gente, parece de tudo, né? Ainda bem que era do fosse talvez um outro juiz, como eu já tive situações constrangedoras de ser humilhado na frente do juiz, já fui humilhado por juiz. E vambora, segue a vida. No dia eu queria pular na frente de um carro, mas hoje eu olho pra trás, ainda bem que eu não pulei, né? Mas me deu vontade de pular, chorei depois, fiquei constrangido. O Marcos há poucos dias aí passou um constrangimento louco aqui com o juiz. Vida que segue. Aí o abençoado juiz ainda liga pra mim depois, arrependido. Não, doutor, queria passar e tomar um café com o senhor. Tal. Não, passa aqui, doutor, passa aqui. E nunca veio. Pilantra, não tem palavra. Entendeu? E se eu encontrar com ele e falar, doutor, tô esperando o senhor lá falar com o meu colega, pedir desculpa pra ele. Ficou por isso mesmo. Mas ele fez aquilo lá só pra gente não representar ele na corredoria. E eu vou falar pra ele, digo encontrar com ele, doutor, o senhor me ligou aquele dia, nós seguramos, porque o cliente ia representar o senhor na controladoria, mas o senhor não foi lá. Vou falar pra ele. Ele me usou, pra pedir desculpa pro Marcos. Eu falei, não, doutor, vem cá. Eu não, vai ficar sem graça. Vem cá o senhor falar com ele. Não, eu vou ir. Tinha que ter falado assim, não, você tem que pedir desculpa pra ele, pra mim não. Eu disse isso ainda. Vai lá e fala com ele você. Não, eu disse isso. No dia eu falei isso. Pela excelência. Eu disse que depois ele... depois ele... ficou velado, assim. Não pediu diretamente, porque tinha outras partes do... Não, eu falei pra ele, excelência, essa desculpa não pode ser direcionada a mim. Acabou a audiência, ele pediu pra todo mundo sair, eu fiquei com ele. Ele me contou o caso. E ele estava arrependido, ele estava até sem graça com a situação. Excelência, não, esse só tem que falar não é comigo não. Só tem que ir lá falar com o colega, vai ficar feliz demais, porque ele de fato ficou muito mordido. O cliente tá, me desculpa lá, mas tá puto com o senhor. Eu falei assim para ele. Ou seja, naquele momento ali, nós freamos toda a iniciativa que nós tínhamos de levá-lo para a corredoria. Nós íamos levá-lo.
O cliente queria levá-lo para a corredoria. Nós freamos com essa atitude, liguei para o cliente, falei, não, calma isso aí, nós vamos resolver isso aqui de uma forma mais diplomática. Ele não veio aqui, ele não foi honesto. E eu vou falar para ele, que ele me usou, seguramos a situação e ele não veio aqui tomar essa postura. Ah, eu falei com ele por videoconferência. Doutor, mas videoconferência, depois de tudo que vocês passaram, entendeu? Então a gente enfrenta de tudo, por isso eu falo, nós temos que estar preparado para fazer uma audiência. Vamos lá. Então oriente e acalme o cliente sobre os testemunhos e sobre o interrogatório. Você já participaram de uma audiência? Já. Então você já conhece um pouco? Eu conheço. Já participou da audiência? Não. Então deixa eu explicar. Vai sentar, o juiz está no meio da ponta, estará eu, fulano, de lá. O senhor vai sentar aqui, ó. O senhor não vai conversar comigo, o senhor não pode conversar comigo. O senhor vai conversar só com o juiz. Eu vou fazer perguntas, só que o senhor não responde as minhas perguntas, o senhor vai responder as perguntas do juiz. Como é que isso acontece? Eu vou perguntar para o juiz, se o juiz achar adequado, ele repassa a pergunta para você. Então tem que orientar isso. Nós levamos 5 anos para aprender isso, não foi? E eles não sabem. Eles não sabem. E ainda que seja um cliente bem instruído, essa prática, essa rotina é nossa, não é do cliente. E vou dizer mais, se o cliente for advogado, não subestime. Explica, porque ele é advogado da área civil. Chega em audiência, ele não sabe se portar. Ele é advogado da área criminal, por exemplo. Na área criminal, o advogado chega na testemunha aqui e pergunta para ela, e você não fez isso não? Nós podemos fazer isso? Trabalhista? Não podemos. Mas no criminal pode, o advogado interroga o cara, é aqui, ó, vigiando ele. Põe pressão nele. E aí se o nosso cliente é um advogado criminal, ele vai sentar lá e vai virar para mim. Vira e fala para ele, vira para mim aqui, ó, não é para lá não. Aí, essa situação que envolveu o nosso cliente com o juiz, destabiliza o nosso cliente. A Darlene, ela tentava fazer um pouco disso. Fazia. Então, nós temos que evitar situações para o nosso cliente não desestabilizar. E uma vez desestabilizado, Acabou. dificultou. Vai dificultar bastante, para não dizer acabou. Só se for um cara muito equilibrado. A questão das perguntas, tem muito cliente, ou às vezes testemunhas, principalmente, que já começam a responder quando a advogada da outra parte vai perguntando. E aí, às vezes, pode ser um cara que faz uma pergunta meio capciosa para pegar... E o cara... E aí já fala direto, né? Às vezes o juiz nem iria deferir a pergunta. E aí o cara já solta... Boa, João. Boa colocação. Às vezes, o advogado da outra parte, experiente, faz uma pergunta e o nosso cliente, na ânsia de responder, joga. Às vezes o juiz nem ia deferir. Já jogou a bomba, filho, já respondeu. Aí o juiz já pega aqui, peraí, mas você fazia isso? Como é que era isso? Já vivi isso também. É uma pergunta que já tem a resposta dentro da pergunta, né? É. Pergunta dirigida, que ele fala, né? Prezado, vou dizer uma coisa pra vocês. Quando a gente perde um processo, 90% é falha nossa. Ah, o cliente confessou, porque a gente não orientou ele bem. Ah, a testemunha foi mal, porque a gente não orientou bem. Conversei com ele, achei que ele estava entendido. Coitado, chegou lá. Muito embora algumas coisas eu falei com ele, sobre comissão. Eu lembro direitinho, perguntei pra ele, quanto você acha que tem diferença aqui por mês? Doutor, dá uns R$300. Por... Não, porque aí ele falou lá, não lembro o que era. Chegou lá, o juiz perguntou pra ele se tinha diferença, ele falou que não. Então, tem coisa que você consegue evitar, tem coisa que não consegue. Já era. Vamos perder esse ponto. E ele vai perder esse ponto, porque no pedido dele, se os advogados forem atentos, vão pegar aqui, ó. Vai juntar. O problema é que é ruim demais, gente. Eles são ruins demais. Advogado é ruim demais, preposto é ruim demais, eles são ruins de tudo. Graças a Deus, porque senão, lá em São Paulo, o que é o problema lá? Vários prepostos, vários advogados. O cliente meu, como testemunha hoje, confessa um trem. Amanhã eu faço audiência com ele e ninguém fala nada. Nem lembro. É outro advogado. Então a gente tem que estar atento a isso. Sentou aqui, quem são as testemunhas do lado de lá? Você sabe? Sei. Quem são? Fulano, Beltrano, Cicrano. Pergunta sobre eles. Você tem que organizar a sua estratégia de contradita. É fundamental você conhecer as testemunhas da outra parte. Quem são eles? O que eles fazem?
qual que é a relação que eles têm com o reclamante. Se me permite também, são coisas básicas, Claro. né? Mas eu lembro, a primeira audiência que eu fiz na minha vida, assim, jogar, fazer audiência, eu tinha estudado, me explicar como acontecia, saber até o local onde se senta, né, que a parte demandante, que o reclamante esteja do lado esquerdo do peito do juiz, a outra parte do reclamado do lado direito, saber que nós só podemos fazer perguntas, então, para outra parte, para representante da outra parte, a gente não faz perguntas para o nosso cliente. Boa. Né? Testemunhas, claro, aí sim a gente, momentos que a gente pode fazer as perguntas para as testemunhas, questão de inversão, né, do ônus da prova também, a gente pediu, o juiz pedir também, para inverter a ordem das testemunhas, mas são coisas básicas assim, mas a gente tem que saber Fundamentais, essas ordens fundamentais. momentos de Nós vamos falar disso aí, eu vou trazer algumas experiências minhas também, doídas nesse sentido. Detalhe que cada testemunha pode provar período trabalhado. Dona Juliane, só trabalhou em qual função? Quanto só entrou e quanto só saiu? Ih, não me lembro. Então busca aí. Busca aí. Eu espero. Ah, não. Foi. Que ano? Ah, foi 2020. Primeiro semestre, segundo semestre. Ah, não sei. Março? Pode ser? Pode. Beleza. Ainda que esteja errado, põe pra falar uma data. Tem que ter uma data. Que ela vai chegar lá, o juiz vai perguntar pra ela inicialmente. Vai fazer a... Nós vamos chegar lá também, sobre a contradita, né? Vai fazer os nãos aqui, vai perguntar pra ela. A senhora trabalhou na Casa Bahia? Trabalhei. Qual função? Qual período? Qual local? Por exemplo, loja. Não adianta pegar uma testemunha de uma loja que trabalhou no centro, leva testemunho do Buriti, Flamboyant. Você trabalhava com ela? Não. Não trabalhava com ela. Ué, então você não serve como testemunha, entendeu? Muito atento a isso. Então você tem que saber, conhecer a testemunha do seu cliente. O que ela faz? Como que ela faz? O que ela pode me ajudar aqui? Fulano, aí vamos supor que ela fala inicialmente ali, ela faz uma preparação de que ela não tem, você percebe que ela não tem relação com o caso seu. Mas você conhece o trabalho dele? Conheço. O que ele fazia lá? Aí você começa a fazer uma conexão com a testemunha que de fato ele pode te ajudar, às vezes num ponto específico, mas pode te ajudar. Anota. Quando chegar na audiência, o juiz vai falar o seguinte: doutor, qual testemunho o senhor quer ouvir? Tem 3. Qual é a melhor? O melhor vinho você serve de entrada. A melhor cerveja você serve de entrada. Depois você serve Brahma, depois você serve Antártica, depois você serve Skin Cariol. Mas sirva a primeira, sempre o melhor. Vai servir uma boa entrada, você não serve uma entrada bonita? Pensa nisso. A melhor testemunha que você tem. E qual é a melhor testemunha? É pelo tempo trabalhado ou pelo assunto que você vai provar? Às vezes pode ser uma testemunha que trabalhou um dia, mas foi o dia do acidente. A outra trabalhou 3 anos. O que ela viu do acidente? Nada. Qual é a melhor testemunha que eu tenho? É a que viu, é a que sabe. É o principal ponto, é sobre hora extra. Então, essa é a melhor testemunha, que é o principal pedido do processo. Estratégia, conhecimento do processo. Se você não tiver isso, você vai perder o processo. Advogado mediano. Nãos. 3 perguntas. Perguntei pro você é amigo do Sou. Não, veio assim, ó. É amigo íntimo do Sou. Você já foi na casa dele? Não. Já tomou cerveja com ele? Não. Você já foi no aniversário dele? Que eles perguntam muito. Não. Então você não é amigo íntimo. Você sabe o que é amigo íntimo? Não. O que é intimidade? Você tem intimidade com sua mulher? Tenho. Você já teve intimidade? Não, doutor, o que é isso? Então, isso que é amigo íntimo. Fiz isso. Porque se eu não falo, ele ia pôr o nosso cliente em situação constrangedora. Chegou na audiência, foi batata. Seu amigo íntimo? Não. Nunca fui na casa dele, nunca bebi cerveja com ele. Pô, desse jeito. A juíza percebeu. Fiz algo errado? Não. Não fiz algo errado. Eu orientei a ele o que é ser amigo íntimo. Ele não sabia. A amizade, gente, é muito diferente. Eu sou amigo de todos vocês aqui. Eu sou amigo íntimo. Eu já fui na sua casa? Nunca fui. É igual a pergunta capiciosa. Você
tem interesse de ajudar o a ganhar o processo? Da Daniel. Não, perguntei pro você tem interesse de ajudar? Lógico. Falei, não, cara, é a figura ideal pra gente fazer um curso. Era a testemunha ideal pra nós fazermos um curso aqui. Você tinha que ver. Do que não fazer. Não, você não pode falar isso não. Pode falar isso não. Se você tiver interesse, não pode ser testemunha. A testemunha é aquela pessoa que não quer ajudar ninguém. Ah, entendi. Então você vai falar não. E você é amigo íntimo, tem interesse na causa e... Parente. É parente. Às vezes tem até mais de 3 não, né? Mas se é parente, não. Se é amigo íntimo, não. Se é inimigo. Né? Se é inimigo, não. Também não. Porque é tudo pilantra. Todo pilantra. Cuidado. Não. Cuidado. Sabe quem aconteceu isso comigo? 2 coisas que eu quero destacar aqui. Uma, que o Marco me chamou a atenção uns dias atrás, me lembrou de um fato bacana. Se eu te chamasse, você para ser testemunha, você ia? Ele falou, não. Por exemplo. Então não serve como testemunha. A testemunha não é da parte, né? Vocês sabem disso? A testemunha é do juízo. Sabiam que você, estando por uma parte, você pode convidar a testemunha da outra parte para entrar? Por exemplo, Amanda, o juiz me pergunta, eu sou advogado do reclamante, o juiz me pergunta, doutor, tem testemunha? Tenho. As minhas 3 testemunhas são essas 3 aqui, elas estão lá de fora. Mas eu sei que lá de fora também está essa testemunha aqui, ó. Conduzida pela reclamada. Não é testemunha da reclamada. Aí o juiz vem e me pergunta, doutor, tem testemunha pelo seu cliente, reclamante? Tenho. Quem é ele? Marcos Vinícius. A outra parte vai ficar louca. E eu já tive isso e o juiz negou. Mas na época eu não protestei. Eu errei aí. Não vamos falar sobre isso. Protesto. Minha testemunha é tal. Aí essa testemunha é conduzida para reclamada. E virou uma discussão, doutor. Aí o juiz me acalmou, que eu fiquei nervoso também. Ele me acalmou, doutor, você não tem testemunha? Conduza do senhor, depois vai chegar a dele. Eu falei, doutor, eu quero ouvir a dele, como testemunha inicial do processo. E ela não permitiu, né? Então, você pode chamar qualquer uma que está lá de fora. Não só as que você conduziu, entendeu? E o Selismar falou sobre esse ponto na audiência anterior que eu fiz com ele, da Federação. Falou que defere, que entende dessa mesma forma. É do juízo. Muita coisa hoje acontece, e aí hoje as redes sociais dão uma dimensão bacana para alguns pontos, né? Hoje mesmo o Dr. Platão gravou um vídeo, depois vocês podem assistir, Platão Juiz, gravou um vídeo dizendo, eu posso dar print de tela? Pode. O print de tela pode ser mascarado? Aí o atestado não pode ser também alterado? O atestado de comparecimento no... Pode! E por que não pode o print de tela? De fato. Então, aí eu fui ter lá no meu vídeo que nós publicamos há poucos dias. Eu falo sobre isso, só que nós falamos sobre o que os tribunais têm entendido. Mas você pode usar o print de tela para qualquer meio de prova, acho que é 386 do CPC, ele explica isso lá. De fato, cabe à outra parte o quê? Impugnar. Ponto. Impugnar. Excelência, essa prova, ela não é verídica. Como pode impugnar um print de tela? Como pode impugnar, talvez, um documento, um cartão de ponto? O cartão de ponto é válido? Você não pode impugná-lo? Pode. Um print de tela, mesma coisa. Se você não impugnar, passou, prova. Chega em audiência, às vezes você mostra o print de tela para a testemunha e fala assim, não, foi eu que escrevi isso aí. Pronto. Validou. Você validou a prova. Entendeu? Então, às vezes faço muito isso. Excelência, gostaria que apresentasse tal documento para a testemunha, se ela confirma que esse documento existe, que ela é da empresa, aí o juiz pega o processo, vira, pega o computador assim, vira. Só conhece esse documento aqui? Conheço. É da empresa? É. O que ele é? Não, ele está explicando isso. Pronto, validou completamente. Preposto faz isso, testemunha da outra parte faz isso.
Então é muito importante isso. Então falamos dos nãos, postura das partes testemunhas em audiência, já completamos 1 hora, ó, mais 10 minutos. Postura das partes testemunhas em audiência, orientar, como sentar, como tratar, senhor, senhora. Meretriz, não deixa o cara... Não deixa o cara inventar esses trem, não. Meretíssimo. Eu já chamou pra mim meretriz. Entendeu? Não, é senhor, senhora. Senhor, senhora. Quer pra ele sentar de frente pro juiz. Ele não ficar na cadeira assim, ó. Não ficar assim na cadeira. Orienta tudo. Ó, chega, o senhor põe os pés no chão. O senhor não faz isso, viu? Não faz isso. Não senta e cruza as pernas. Põe os pés no chão. E olha pro juiz. Tira o boné. Mão aqui, ó. Testemunho tá de boné, não vai nem pro fórum de boné. Celular desligado. Celular desligado. Sentou, mão aqui, ó. Por favor. Isso aqui também não. Isso aqui você cria uma barreira com o juiz. Não, oriente. Seu cliente vai falar. Excelência, só me permite falar? Ou a senhora me permite falar? Pode tirar a excelência. Senhora, o senhor me permite falar? Sempre assim. São boas maneiras, né? Que hoje nem advogado tem boas maneiras. Você imagina? Então, muito cuidado. Contradita. Aquela preparação da audiência. Vamos fazer a contradita? Quem é a testemunha que está aí, fulano? Chegou lá. Chegamos lá. Fazer audiência hoje. Chegamos lá. Chama o seu cliente. Fulano, quem está aí testemunha? Quem que é ele? Busque informação. Doutor, esse cara aí é assassino. Esse cara matou fulano. É? Solta isso na audiência. Estabiliza a testemunha. No processo contra o meu pai, a advogada perdeu um momento de contraditar. Ah, não. Viu primeiro. Ah, não me conta isso não. Não, Não, mas era o ex-adverso, graças a Deus. Era as outras testemunhas. Realmente era minha. No final ela quis contraditar? O juiz foi e falou, não é o momento. Você não Deus pode me livre. contraditar agora. Passou. Depois que já ouviu. Depois que já ouviu. Ah, Não, essa testemunha aí tem um problema com o pai dela. Perdeu. Aí o juiz Perdeu. Não é o momento. Perdeu, bebê. Vai ser ouvida. Protesta as decisões do juiz. Então aquilo nós já pincelamos. Protesta. Fez o requerimento. Só consta em ata, por favor. Tem juiz preguiçoso que, doutor, no final nós vamos constar os seus protestos. Excelência, então vamos redigir a pergunta agora. Vai lá para o final. Doutor, no final... Excelência, nós vamos esquecer. Por favor, faça lá no final. Doutor, no final. Então, mais uma pergunta. Então faz o seguinte, você anota. E no final você faz todas as perguntas que foram negadas. Já vivi isso. Mesmo estando gravado. Mesmo estando gravado, porque ninguém faz degravação não. Mesmo estando gravado. No final, você vai fazer as perguntas, anota todas elas, você vai lá e reproduz as perguntas. Você pode anular um processo com esses protestos. É fundamental. Outra coisa, a gente não toca um processo só para ganhar, para perder menos. Perder menos, às vezes você faz um processo para perder menos, depende da posição que você está. Então tem coisas que você tem que usar das estratégias processuais. E aí o bom advogado é onde ganha. Ganhar, às vezes ganhar, depende do processo, é fácil. Às vezes não é difícil você ganhar um processo. Agora, você diminuir o prejuízo do seu cliente, aí é um desafio. Aí que é o desafio. Aí é onde você vê que não, eu domino esse assunto aqui. Viu? Muita atenção. Aí vem uma parte, oração, concentração e confiança. Né? Oração, eu sou cristão, praticante e acho que isso é fundamental. Há poucos dias atrás eu ouvi uma fala do pai lá do João Domingos e é exatamente o meu sentimento. Tudo na minha vida tem as digitais de Deus. Tudo na minha vida tem as digitais de Deus. Eu achei uma palavra tão bonita quando ele falou tudo na minha vida tem as digitais de Deus. E eu vi isso e eu comentei na postagem dele. Falei, que declaração bonita, que palavra bonita. Me permita, eu vou utilizar essa declaração. Então eu estou usando aqui algo que eu ouvi. E na minha vida tudo tem as digitais de Deus. Vocês precisam ter essa conexão também. O que nós temos aqui todo dia, gente, nem toda família tem. Imagina empresa. Então nós temos que valorizar isso. E às vezes, ainda que você não aprofunde na fé, mas vive aquela experiência. Uma vez ou outra estiver aqui, vive aquilo ali. Vive. O que a Dona Lourdes tem feito para nós
é magnífico. É magnífico. E eu chego e peço, não, Lourdes, reza pra mim hoje. Estou precisando que você reza pra mim hoje. Eu peço pra ela. Eu tenho pedido. E as pessoas, tudo tem um significado na nossa vida. É. E aí, tudo tem significado na nossa vida. Ninguém tá aqui. Já falei isso aqui também, acho que já falei. Ninguém tá aqui pelo acaso. Ninguém. Todos que estão aqui têm um motivo, têm um significado. E tem gente que às vezes não tinha um significado de vida, hoje tem por conta de algumas experiências que viveu com alguém. E aí, qual é a experiência que eu estou passando pro meu próximo? E qual é a experiência que o Rafael passa para mim? Várias. Eu passo experiência de centrado, de estudo, paizão, Marcos, de me acalmar. Já falei isso também várias vezes. Quanto o Marcos me acalma, quando ele tem paciência comigo, é o propósito de vida dele para mim, que Deus trouxe. Felipe, Lucas, e assim vai. Todos nós temos um propósito para o próximo. E o propósito de vida. Então, oração. E eu, quando eu levanto, hoje eu levantei, na minha oração que a gente faz na cama, eu e o Juliano, a gente faz a leitura do Evangelho. Quando eu compartilho com vocês, eu acabei de acordar. Li e compartilhei com vocês. Hoje eu pedi que Deus me dê sabedoria para estar aqui. Dona Lourdes, eu vou ter um bate-papo com as crianças hoje. Reza para mim. A gente vive em batalha, hein? Nós estamos vivendo batalhas. Muito difícil isso. Então a oração às vezes nos facilita, viu, Paulo? A oração às vezes nos dá o centro. Nós precisamos disso, né? Pede pelo seu processo, pela sua audiência, pelo seu dia. Deixa eu compartilhar uma situação minha aqui. Assim, de repente pode parecer até um pouco contraditório, né? Mas assim, quando eu estou preparando para uma audiência, para uma sustentação oral, eu não peço para eu ganhar o processo. Sim. Eu peço para Deus abençoar o meu trabalho. Não, com certeza. É diferente. É porque assim, a justiça humana é um arremedo da justiça divina, né? É uma tentativa de tentar fazer algo certo, né? E isso às vezes foge, inclusive, da nossa situação real, da nossa compreensão e tal. Então não fica assim, poxa, veja bem, eu não tenho coragem de virar para Deus e falar assim, Senhor, faz eu ganhar esse processo aqui, um processo que eu sei que a minha testemunha eventualmente não pode mentir. E eu não tenho coragem de fazer isso. Sim, exatamente. Estou diante de Deus, cara, estou diante de uma coisa sagrada. Né? Eu sei que o cliente, eventualmente, ele vai engambelar ali para ele tentar se sair bem. Percebe? Então, assim, claro que ganhar o processo pra gente é importante, principalmente pro cliente. Então eu peço para Deus, abençoa o meu trabalho. Se for para ganhar o processo, Deus é que vai decidir. Entendeu? Abençoa o meu trabalho, não deixa faltar aqui o pão nosso de cada dia. E assim a gente vai. Não, só coisa, não é contraditório de jeito nenhum, viu? De jeito Você nenhum. for ao banheiro ali um pouquinho antes de iniciar a sustentação ou a audiência, e aí, nessa mesma pegada, mas eu coloco a vida do cliente na presença de Deus para que aconteça a vontade de Deus na vida do cliente. Então, se for para ele ganhar, se for a vontade de Deus que ele ganhe o processo, que eu seja instrumento. Exatamente. Porque às vezes a gente carregar essa carga também. Sim, não, com certeza. Né? Com certeza. Né? Meu estudo, foi uma audiência pesada, ruim, sabíamos os defeitos. Aliás, quando a gente vem com uma defesa, tem um problema. Então, você fazer a defesa é mais complexo, né? Então, eu não peço para ganhar o processo. De fato, a Rafael foi muito feliz nisso. Por isso que é importante trazer as interferências. Não é para ganhar, é para que o meu trabalho seja para a justiça. E na verdade, assim, a palavra de Deus fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É. Então, assim, quando a gente entrega para Deus, a resposta dele sempre supera o que nós esperamos. Então, assim, eu acho fundamental. Eu sempre faço todos os dias. Eu entrego o dia, entrego o escritório, cada um de vocês, os meus chefes, justamente porque eu sei que sempre a vontade de Deus vai prevalecer sobre as nossas vidas quando nós entregamos. E sempre é melhor, e sempre nos surpreende. Sempre. A gente tem aquela frase muito famosa, muito conhecida do Rui Barbosa. Eu lembro, inclusive, de fazer diligência no fórum
E aí a frase tá impressa assim no balcão, assim, ó. Quando o advogado, não sei se é a oração do advogado, não lembro exatamente, mas é uma frase do Rui Barbosa. Quando você se deparar, de repente, algum conflito entre a justiça e o direito? O direito fica com a justiça. Exatamente. E o seu cliente, às vezes, ele pode estar do lado de lá, mas você está defendendo ele. O que você faz? A frase do Eduardo. Percebe? Excelente. Então, assim, aí você tem que saber diferenciar essas coisas, né? Isso é importante, porque a gente não pode, porque eu sou advogado, então eu vou fazer o papel do advogado do diabo aqui. Também não, né? Exato, a gente tem que pedir, né, esse momento de oração aqui, pelo seu trabalho. Que seu trabalho seja de justiça. A vitória é consequência. E a vitória é um número. Talvez um ponto do seu trabalho. Agora, eu fiz a justiça, eu fui instrumento de justiça. Nós temos que ser instrumento de justiça, sempre. E a gente também não entrar no problema do cliente. Se o cliente é desonesto, ele que é desonesto, não sou eu. Mas vou fazer defesa processual dele. Aí vem a outra parte, errou, a outra parte perdeu o prazo. Excelência, a lei fala que a defesa tem que ser feita em 5 dias, não é? Foi feita em 10 dias, perdeu o prazo. Questão processual. Esse é o nosso propósito, né? Não socorre. Concentração, acho que é bacana isso. Eu evito, às vezes, até pegar o WhatsApp depois que eu faço a audiência. Depende da audiência, tem dia que você está ali com audiência pesada, tensa. Evite entrar no WhatsApp, evite, às vezes, ouvir uma música. Ou então uma música que te concentra. Ouça uma música que te traz ali para reflexão, né? Ligação, não atenda, evita atender. Porque às vezes você sai do centro, sai do equilíbrio. Você fez toda a preparação para ir fazer a audiência. Você tem algo que desagrade ali. Você vai perder o equilíbrio que você estava buscando desde o dia anterior, talvez uma semana antes, né? E, claro, confiança. Levante a cabeça. Levante a cabeça. Quando eu comecei as primeiras ações da ações de 500 mil, isso em 2007. 500 mil, você imagina 500 mil em 2007. Era muito dinheiro. Era muito dinheiro. E aí quem vinha fazer as audiências eram 2 advogados de São Paulo. Certo dia, o primeiro processo, esse advogado não conhecia ele, foi fazer a audiência. Chegou lá 2 advogados. Rapaz, numa beca, numa pasta. Eu dei uma balançada. Balancei, onde que eu entrei? O que eu vou fazer? Primeira vara, nunca esqueço, primeira vara. Mas eu tinha o que eles não tinham, conhecimento completo do processo. Eu era tão perfeccionista, eu tinha tanto medo de perder, medo de errar, querendo ali buscar o meu... Logo depois que eu saí que eu trabalhava com a Darlene, quando eu saí dela, me apareceram essas ações, peguei, quem me trouxe essa ação foi o lembra do nosso cliente, ele me trouxe as primeiras ações. Aí, quando eu entrei em audiência, deixa eu voltar aqui, vou encerrar isso aqui. Você está preparado e tem conhecimento, será vitorioso, né? Quando eu entrei em audiência, que agora começa na parte da atuação, né? Que nós estávamos sem preparação, vamos atuar. Aqui, ó. Conte com o imprevisto, por exemplo. Deixa eu voltar aqui. Estamos subindo, bateu o carro. Bati o carro. Teve uma batida, vou ter que mudar o meu percurso. Saia antes. Saia antes. Nós erramos muito, sair aqui de última hora. Erramos muito. Já vi nego perder processo de milhões. Um sobrinho, um primo, não, um afilhado, o filho da madrinha minha, né? Sou afilhado dela, perdeu um processo do Bradesco, chegou atrasado. Ele perdeu 2 milhões. Os colegas dele todos ganharam 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Ele chegou atrasado, perdeu o processo dele de 2 milhões. Ele ia ganhar 2 milhões. Perdeu o processo porque chegou atrasado por uma besteira. Depois ele entrou em contato comigo, quis que eu ajudasse ele, falei, ó. Aí, virou um rolo, porque trocar mensagem celular, o advogado falou, vai embora. O juiz mandou depois. Aí ele foi e mentiu, porque ele atrasou, o juiz mandou fazer a quebra de sigilo, pegou a quebra de sigilo do advogado, mandando ele embora, já tinha começado a audiência.
o juiz oficiou a Polícia Federal dos dois, responde processo criminal, virou um rolo. Então conte com o imprevisto, mantenha a concentração, evite dispersão com outros temas, como telefone, rádio, etc. Jogador de futebol chegando no estádio para a partida. Sempre aquele negócio, ó, focado, ele sozinho, né? Bom, cheguei na audiência, assista a audiência anterior. Entrei na audiência, o juiz estava lá e eu já todo suado, preocupado com os dois colegas que estavam lá, numa beca, pasta, em pé, eles em pé assim na audiência, ó, mas numa empáfia, e aquilo me destabilizou. Mas busquei o imprevisto, busquei uma mudança de estratégia. Entrei na sala de audiência, terminei de assistir a audiência, estava realizando, terminou, excelência, próximo processo é meu, já era o terceiro ainda, tinha 2 ainda, tal processo, tal horário é meu, tem uma tese assim, 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 você já viu a respeito? Já teve alguma coisa aqui nesse sentido? Não, doutor, nunca vi não. Não, é que eu peço, doutor, não, ela não trouxe os documentos com a defesa, não. Não, naquela época entregava assim, não sei, vamos ver se ela vai entregar os documentos com a defesa. Conversei ali com o juiz, doutor, interessante, mas eu tenho que ver, porque aqui, e ele ficou, né, pontuando. Quando eu sentei na mesa, eu chamei para definir o objeto de prova. Vamos definir o objeto de prova? Vamos delimitar o ônus da prova? Quando eu trouxe aqui para a mesa, primeiro tentou acordo, lógico, tentou ver, não tem acordo, os advogados, não tem acordo não, tirou a Mont Blanc assim, na mesa, não, você está de ver, que advogado são só advogados grandes, estão com né? Quando eu defini isso aqui, ele não sabia nada do processo, nada, ele veio com argumentações de processos dos outros advogados. O outro advogado que atuava só era um desonesto que dava o cano nos clientes. E eles começaram a perceber e começaram a sair. Foi quando eu entrei no cenário. Foi o primeiro processo para mim e as coisas foram acontecendo. Aí eu pegava o processo deles, do advogado, e melhorei a tese. Porque eles me contavam uma história totalmente diferente do que o advogado escrevia. Criei a minha tese. Quando eu falei isso aqui, os advogados da empresa não sabiam nada da tese, do processo. Aí eu cresci. Eu comecei a... Pai, doutor, o senhor não viu isso no processo, não? Quando eu falei isso, o juiz pegou a defesa, naquela época entregava a defesa em mesa, assim, ó, papel. O juiz começou a ver a defesa. Pai, doutor, mas aqui você está falando outra coisa. Essa defesa do senhor aqui é outro argumento, é outra coisa. Começou a matar ele, o juiz. Por quê? Eu já tinha falado com o juiz, já tinha direcionado a ele. Fechamos um acordo naquela época, R$400 mil. Acordo fechado. Pagamento em 15 dias. Aí começou o meu trabalho. Ninguém quis ir mais lá para o outro advogado. Então, a minha atuação nesse momento aqui foi definidor. Conhecimento do processo. Desenvolvi a tese, conhecia o processo, estudei, anotei, eu era perfeccionista, anotava tudo ia para a audiência assim, ó, preparadinho. Excelência, as folhas tais tem tais documentos. Excelência, tem um documento assim, as folhas tais, que fala sobre isso. Excelência, por favor, mostre o documento de folhas tais para a testemunha, o que ela fala para nós, e ele foi matando. Você vai matando o processo, né? Aquilo que o Lucas falou, ao ser apregoada a audiência, entre na sala com segurança e orientação. Aonde você vai sentar? A gente trabalha para os dois lados. Aonde você vai sentar? Eu já entrei, sentei de cá. Doutor, só não tá, o juiz me conhece, só não tá, é de lá. Doutor, excelência. Gente, é feio demais. É feio demais, não faz isso não. Eu tô falando experiência minha. A gente conta os erros para as pessoas não passarem por isso. Chega, tem dia que eu tô disperso também, eu chego, eu paro. Eu tô vou sentar, eu não sei. O que eu faço? Eu espero a outra parte ir. Mas não faz isso não, gente. Tô ensinando vocês, não faz isso. Se oriente. Aonde você vai sentar, a sua posição. Chega, puxa a cadeira pro cliente, fala, senta aqui, fulano. Né? Então isso é importante. Aí vem, ó, aquilo que nós falamos. Contradite as testemunhas,
faça requerimentos, às vezes, a depender da estratégia, faz o requerimento de perícia no início da audiência. Não deixe ouvir testemunha para depois fazer o requerimento. Muitas audiências conseguem adiar, depende da estratégia. Nesse momento, você adia para fazer a perícia para depois ouvir testemunha. Por quê? Uma vez ouvida a testemunha, você não consegue contraditar um laudo. Um laudo mal feito, uma testemunha, um depoimento testemunhal derruba ele. Porque o juiz não está adstrito ao laudo. Então deixa a testemunha para a última prova a ser produzida. Última. Excelência, tem um requerimento de perícia da inicial, reiterado da impugnação por tal motivo, porque eu mostrei que tem falha nos documentos, eu reitero o pedido da perícia nesse momento, antes de instruir o processo. Grande parte dos juízes acatam, grande parte, exceto no Nordeste, porque lá eles fazem no final. Lá é procedimento deles. Mas 18ª região, 10ª região, todos eles fazem a perícia antes da instrução. Então isso é importante, requerimentos. Quais são os requerimentos da inicial? Você tem que estar com isso anotado no resumo. Que hora que você vai fazer? Faz um apontamento seu. Às vezes o resumo aqui ele pode não trazer tão detalhado, faz um apontamento seu. Vou entrar e vou fazer isso, né? Sinta o juiz. Sinta o juiz. Já perceberam que no início de um jogo, marca a primeira falta, o capitão chega e entra no juiz. Se o juiz para ali e olha para ele e já arranca um cartão, aquele capitão, aqueles jogadores não fazem mais nada com aquele árbitro. Se o árbitro, se o jogador chega nele, o árbitro dá um passo atrás, segura o jogador aqui, ele vai apanhar o jogo inteiro. O juiz vai apanhar o jogo inteiro. Eu já vi jogo que o jogador tomou o cartão do juiz. E deu o cartão pra ele. Assim, Não, ele errou tanto que o jogador, ele levantou aqui pra dar aquilo, tomou o cartão dele e deu foi pra ele. Essa é a realidade, perdeu a mão, o juiz perdeu a mão, passou. Então, sinta o juiz. Quando você senta com ele, você vai ver a direção dele, como é que ele conduz aquilo ali. E em audiência, na hora que você sentar com ele para fazer os primeiros requerimentos aqui, você vai ver se ele conhece o processo, se ele não conhece. Às vezes ele quer adiar. Não queiram correr com o processo. O processo ele só vai ser julgado quando ele estiver maduro. Um processo só é bem julgado se ele estiver maduro. E isso é papel do advogado, amadurecer o processo com provas, com diligências, com saneamento. Não é função do juiz. O juiz vai julgar de acordo com o que está nos autos. O que está nos autos? É nós, advogados, que temos que levar. Quer uma boa decisão? Apresente boas provas. Saneie o processo para que ele tenha condições de fazer um bom julgamento. Não é depois sair falando mal do magistrado. O magistrado deu uma péssima decisão. Às vezes você também conduziu o processo de forma péssima. Vai vir uma péssima decisão, de acordo com o convencimento dele, né? Razões finais. Às vezes você pede prazo para razões finais. Eu gosto de prazo, de fazer razões finais, né? Ontem a senhora fez uma, né? Razões finais. Ali é bom você trazer um destaque, ler razões finais, não faça razões finais longas, faça pontuais, né? Até porque são memoriais, né? Razões finais do trabalho. Memoriais, Fazer tese, Se for orais, reitere os protestos, muita atenção com isso. Memoriais, você tem que ir lá na ata e ver o que foi passado na ata. Se for por memoriais, reitera também. Não, com certeza. Não, isso, eu não coloquei, com toda razão. As razões finais, né? Se for, em qualquer situação, orais ou não, reitere os protestos. Tem que reiterar. Eu coloquei aqui, mas ficou falho, de fato. Reitere os protestos, destaque os principais pontos da colheita de prova oral e facilite ao juiz o julgamento. Lá atrás, quando eu tinha mais tempo, eu ia na ata de audiência e pegava os trechos dos depoimentos que mais atendia às nossas argumentações e colocava nas razões finais. Seja orais, eu já fazia isso também, às vezes, como está ali fresco, eu falo, a testemunha tal confirmou que os cartões de pontos eram adulterados. Você já joga informação ao juiz, reforça isso com ele. Por tais motivos, reitera o pedido de horas extras,
considerando que os cartões de ponto apresentados pela reclamada não são fidedignos. Ponto. Tá lá, a testemunha já disse isso. Traga isso para ele. Por quê? Às vezes o juiz que vai julgar não é o juiz da instrução do processo. Processo Justiça 4.0, o juiz que julga não é o juiz que instrui. Absurdo. Isso é péssimo. E aí, o que o juiz vai julgar? O julgador, o que vai fazer? Ele vai na ata da audiência. Se você não remeter na ata de audiência aos documentos, às informações que tem nos autos, vai sair um julgamento que talvez seja capenga. Por quê? Falha nossa na forma de demonstrar a produção da prova. Aí depois você vai ter que fazer isso em RO. Já era. E é muito mais fácil fazer um bom processo, uma boa inicial, uma boa defesa, uma boa audiência, do que um bom recurso. Tá aí. Antes o slide anterior. Tá? É. Pode passar. Melhor uma boa audiência a tentar um excelente recurso. Eu acho que tem que fechar isso aqui com isso. É muito mais fácil fazer uma boa audiência, uma boa condução ao processo, porque você tem que sentar para fazer um bom recurso. É dificílimo nesse sistema atual que nós temos de julgamento aí por demandas, por quantidade, se reverter os casos. É dificílimo. Então, para isso, meus queridos, nós temos que fazer uma boa condução do processo, para que nós possamos chegar, neste momento da audiência, fechar com chave de ouro uma boa decisão. Isso tudo depende de nós, advogados. Para que seja feita a justiça, o advogado ele não é partícipe dela, ele não é fundamental para a justiça. O advogado ele é fundamental para a justiça, é para isso, para que o juiz dê um bom julgamento, para que o Estado possa entregar aquilo que o cidadão busque. Papel do advogado, certo? Então a ideia foi essa, a gente fazer esse bate-papo, né?